Olá, pessoal da Canon, sejam bem-vindos ao CanonCast, o podcast da Canon do Brasil. Francisco do Canon College falando com vocês, junto com Andressa do Canon College, e hoje estamos com o Jaime Monjardim. Olá, tudo bem? Prazer para mim estar aqui. Desde que me fizeram o convite, eu fiquei assim, nossa, para mim é um momento super interessante, importante você participar com essa magia que é a imagem, né? E saber que a Canon está aí sempre envolvida com o melhor que existe de imagem, de foto, de filme, enfim. Legal. E hoje os podcasts são todos em vídeo, né? Então, fora o áudio, ainda temos que gravar e mostrar para as pessoas. É isso mesmo. Até o rádio agora é em vídeo, né? Então, eu acho que essa magia da comunicação, né? Que você tanto faz por áudio, por vídeo e todo esse mundo, né, ao qual a gente se integra e quer captar, né? A gente tem essa ansiedade de uma coisa meio de eternizar as imagens, né? Então, hoje não é só a imagem, né? Na verdade, você trabalha com todas as possibilidades de comunicação. Então, é incrível esse universo mesmo. Hoje elas se complementam todas, né? Uhum. Tá tudo num lugar só. E para a gente começar, vamos começar com a nossa audiodescrição. Para quem não consegue nos ouvir, nos ver, no caso, seja por questões físicas, ou seja porque só está ouvindo no Deezer, no Spotify, ou até mesmo no YouTube, tá bom? A sala aqui do podcast é basicamente uma sala de estar. Temos um sofá branco na parte onde o convidado está sentado. Do nosso lado tem duas poltronas cinzas. No meio tem duas mesinhas de centro que tem livros de fotografia, mais alguns objetos. Aqui no fundo temos um painel cinza com uma TV ao centro com o logo da Canon. Também temos estantes atrás do convidado e atrás dos apresentadores, uma estante meio cinza com verde, e temos objetos também para fazer a decoração. O Francisco falando com vocês hoje está de calça jeans, blusa roxa, ou lilás, aí depende do daltonismo da pessoa e do meu. Eu sou grande, tenho tatuagem no braço, tenho uma barba grande, o cabelo tá mais ou menos. Sou branco, tenho uma barba grande, como eu falei, com alguns fios brancos já, tá bom? Esse sou eu. Andressa, hoje eu estou de camiseta cinza, polo uniformizada, camiseta da Canon, calça verde, tênis branco, cabelos longos, soltos, vermelhos. Sou uma mulher preta, sou baixinha, tenho 1,60 de altura, tatuagem nos braços, uns acessórios, brincos, correntes. E você, Jaime? Bom, eu careca, velho, jeans, tô com jeans, tô com uma camisa verde e de barba também, um pouquinho, né? E muito feliz por estar aqui. Tá chique, tá elegante. Obrigado. Eu quero saber onde você nasceu. Então, eu nasci em São Paulo, aqui na Avenida Paulista, nasci em casa e até tinha maternidade Matarazzo ali na frente, mas não acabei nascendo em casa. Sou filho da Avenida Paulista mesmo, bem do centrãozinho ali. E morei em São Paulo até meus 7 anos, mais ou menos. Depois que meu pai faleceu, minha mãe me levou para a Espanha. Acabei morando num colégio em Madrid durante 10 anos. E foi num colégio interno. Minha mãe viajava muito, então eu, na verdade, acabei morando em muitos países, né? Itália, a gente morou na Suíça, moramos em Portugal, nos Estados Unidos. Então, assim, é engraçado porque quando eu voltei para o Brasil com 17 anos, eu mal sabia escrever português e falar português. Então, mas a vida foi assim, muita viagem, e totalmente uma criação europeia, né? Por muitos anos. Sim, porque, querendo ou não, até 7 anos teve uma formação ali brasileira, mas depois... Na verdade, eu fui expulso de todos os colégios aqui no Brasil. Eu acho que fui expulso de uns 2 colégios, assim, menos do jardim de infância, no resto foi... Eu acho que aprontava. E aí, coisa de moleque mesmo, né? Aí, não, na Espanha, aí sim, já foi uma criação bem difícil, porque é uma escola muito radical, assim, né? Uma escola rígida mesmo, apanhei muito.
E a gente apanha na Espanha, é uma coisa engraçada, nessa época franquista, colégios muito tradicionais, né? Uhum. E era muito rígido mesmo. Então, se você não tivesse nota 5, você não podia sair da escola. Então, você ficava durante o fim de semana, porque eu era interno, Sim. tinha que ter média 5 para sair da escola. Caramba. Então, era um sofrimento. Sexta-feira começavam as provas, eu preciso sair da escola um pouco. Não saía. E ainda ficava de castigo 4 horas no sábado. E se você tivesse assim, uma média abaixo de 3, você ainda ficava domingo mais 4 horas. Caramba. Era bem radical mesmo. Os castigos eram bem organizados, né? 4 horas sábado, 4 horinhas E domingo. você ficava assim, meio cochilando assim, e um cara te dava o que chamam de capone, que faz assim O famoso na croque. cabeça. Chama croque aqui, Aqui chama Para croque. mim é capão. E a cabeça já ficava até meio assim. Às vezes, eu juro para você, eles não deixavam a gente ficar com o cabelo comprido, mas eu Sim. queria ter cabelo comprido, porque se batesse, doía menos. Dava um amortecido. Mas era bem radical, mas também tenho certeza que graças à escola eu também ganhei uma super educação, um olhar para a vida hoje diferente, né? Sim. Eu tive um professor que ele fez doutorado na França e o filho dele estava lá e o filho dele passou mal e vomitou. E aí o diretor chamou e falou assim, eu não sei como é que é no Brasil, mas aqui as crianças não podem vomitar no meio da sala. Ixi, Aí ele, mas se ele vomitou no meio da sala, com certeza não foi porque ele quis. com certeza. Foi que ele não conseguiu chegar até o banheiro para vomitar no banheiro. E aí ele ficou assim chocado com tipo, gente, A bronca, né? que bronca é essa? Meu filho passou mal. Ele vomitou na sala porque ele estava passando mal. Mas é isso. Tem várias escolas na Europa que são rígidas, muito rígidas, com uma educação, uma educação meio que bem militar, né? Tipo, assim, É porque, assim, os internos, na verdade, não eram quase espanhóis, eram todos que vinham de outros países. Uhum. Então, tinha muito cubano, tinha muito venezuelano, brasileiro era o único. E é muito comum, e ficava muito pouca gente no internato, assim, eram 20, 25 alunos no máximo, né, do nosso pavilhão. Tinha um outro pavilhão lá, mas com os mais velhos e tudo. Mas quando eu cheguei com 7 anos, a primeira coisa que me fizeram foi cortar meu cabelo. Aí, tipo militar mesmo, né? Sim. Aí eu fiquei uns 8 meses semi-interno e voltava todo dia, enquanto minha mãe estava em Madrid. Uhum. Mas a partir do 8º mês eu já fui para o interno e aí foi duro, mas tudo faz parte da vida, a gente aprende com a vida mesmo, né? Você voltou com que idade pro Brasil? Eu voltei com 17 anos, né? Você já tinha terminado o colégio lá? Não, na verdade, assim, eu cheguei, o irmão da minha mãe, meu tio, Cibidinho, ele era muito contra sempre caçar, porque eu mal vinha para o Brasil, né? Então, um dia ele chegou, ele me entusiasmou de chegar e dizer para minha mãe que eu não voltaria mais. Aí eu nunca mais esqueço, eu subi o apartamento lá da Almirante Gonçalves, no Rio de Janeiro. Quando ela mal abriu a porta de casa, eu falei, olha, eu não volto mais para a Espanha. Uhum. E aí eu fui morar em São Paulo já, Sim. sozinho em São Paulo, e aí eu já fiquei direto. Mas era assim, para ela também era uma tranquilidade, né? Porque é uma educação muito boa, mas era difícil ficar lá sozinho, não era fácil. Pô, em São Paulo, assim, com 17, 18 anos. 17 eu já tinha meu apartamento, fui morar. Era assim, meu tio morava embaixo, eu morava em cima, conseguimos um apartamento. Sim. E aí foi primeiro contato meu assim com o Brasil mesmo, foi nessa época, com 17 anos, já morando sozinho aqui. E em questão de vida e sociedade, como é que era a diferença? Porque você passou boa parte no exterior, ou na Europa, ou nos Estados Unidos. Imagina o choque Isso, de tantas choque. culturas Não, é diferentes, total. uma coisa diferente. Isso. Nem Estados Unidos, mas para mim era Europa mesmo. Eu fui criado, né, totalmente europeu mesmo, né? Então, para mim foi muito difícil assim minha adaptação, porque eu também não sabia escrever português. Eu sempre confundi S, cedilha e Z, é uma loucura para mim. Aí eu voltei e tive que retomar o curso. Aí eu acabei fazendo curso técnico de administração, né? E fui estudar. Eu estudava à noite. Sim.
para poder entender meu processo de vida aqui no Brasil, e principalmente em São Paulo. Aí estudei, fiz o curso técnico, 3 anos de administração de empresas, e aí eu já parti mesmo, quando minha mãe faleceu, eu quis fazer uma homenagem para minha mãe e fiz um filminho Super 8. E esse filme começou a rodar em festival, começou a ganhar festival. Foi aí que nasceu. Eu falei, nossa, fazendo um filme para minha mãe, eu descobri que meu negócio era contar histórias. Só que eu não tinha grana na época. Aí o que eu fiz? Comecei a filmar casamentos, fotografia de casamentos e cirurgias. Então eu fazia tudo isso com uma empresa pequenininha, então muita gente me chamava, porque muito pouca gente não... Era difícil aguentar uma cirurgia, né? Então eu fazia cirurgias de plástica, cirurgias do coração, e era uma técnica, você... E cirurgia é meio agressivo esteticamente. Bota agressivo nisso, né? Você vai ver uma cirurgia plástica, você vê os caras batendo... Imagina. Um martelo no nariz e tudo mais. E muito casamento, então, assim, porque era o casamento que rendia, né? E os médicos também, né? Nessa época tinha muito interesse de mostrar as novas técnicas, principalmente cirurgia plástica. Sim. Então, se você me perguntar qualquer cirurgia plástica, eu... Já sabe fazer. Todas. Pelo menos eu sabia como eram, né? Hoje já está mais avançado. E para mim foi uma super experiência isso. Aí meu pai tinha deixado uma fazenda, eu acabei vendendo a fazenda para começar a fazer filme profissional. Aí eu fiz o primeiro curta-metragem 35 da minha mãe, e aí fui viajar ao Brasil, porque tinha a lei de obrigatoriedade de exibição de curta-metragem. Sim, sim. E aí eu fiz um esquema bacana e fiz mais de 30 curtas por aí. Legal. Mas vamos voltar um pouquinho antes. Da onde vem... Porque assim, aconteceu... A tragédia, sua mãe morreu, mas você resolveu contar a história. Mas essa vontade de contar a história já vinha antes? Não, eu assim, despertou com a minha mãe tudo isso. Eu realmente não... Meu mundo, eu fui piloto durante 3 anos, voando como copiloto e de empresa mesmo, particular. Aí eu depois, assim, eu não tinha noção, assim, foi assim do nada, assim, de repente com 23 anos, por aí mais ou menos, me despertou. Bom, eu preciso contar a história da minha mãe. E aí eu não sei te explicar. Eu não nasci com essa coisa, um dia vou ser diretor, ou você não sei o que. Não, nunca, não tinha essa ideia. Mas eu sabia que as imagens me pegavam bastante. Você já tinha contato com câmera? Já era com a Super 8. Eu tinha uma coisa com a Super 8. Mexia, já... Mas no momento que eu comecei a pegar ela, manusear, e ter, e filmar, e comprar filme e tudo, foi me alimentando essa... Foi assim, não foi uma coisa que nasceu assim, comigo desde pequenininho. Não, foi do nada. Foi assim com essa relação com a minha mãe. É como se ela tivesse me indicado esse caminho. Eu sempre digo isso. Até porque o primeiro filme foi para ela. O primeiro programa de televisão eu fiz para ela. Então foi tudo nascendo dali, né? O primeiro longa da minha vida foi através... Então foi assim, um destino, assim, alguém me empurrou para lá. Mas você era um leitor já? Não, eu nunca fui de ler muito. Sou um preguiçoso para ler. Leio pouco. Mas estudo bastante, mas não sou assim de pegar um livro, vou ler um livro de hoje para amanhã, não. Eu estudei bastante, depois fui para a Itália, fui estudar cinema na Itália, fazer vários cursos, tive a oportunidade de trabalhar com diretores importantes, mas isso vai nascendo. É engraçado porque eu digo assim, muito alguns atores, né, que a gente acaba lançando, que não vêm de teatro, não vêm, são natos, assim, são... pessoas que vêm, de repente se dizem assim, caramba, que incrível, nossa, que facilidade você tem. E já lancei muitos atores e atrizes assim, né, que não fizeram curso, não fizeram universidade. E eu acho que nós, diretores que viemos de uma geração lá de trás, é uma geração que aprendia muito vendo, vivendo. Fiz muitos filmes como assistente de direção, né? Trabalhando com diretores como Mara Carolina, Francisco Ramalho Júnior, né? Acompanhei o Babenco em muitas coisas, né? Então, assim, toda essa turma do cinema que a gente vivia mesmo
24 horas. Eu lembro ali desse no laboratório, putz, eu passava o dia inteiro ali, cheirando aquelas latas de filme. Então, isso o que vai despertando em você, né? Eu não tinha essa noção, realmente, que a minha principal função e arte seria contar histórias. Foi nascendo junto, né? E aí você vai vendo que você tem essa facilidade. Sim. Não é uma coisa que você, vou estudar para fazer isso, mas tem muita coisa que a gente estuda, mas depois você Nunca usa. não usa, né? Você acaba... E tem coisas que você nunca imaginou e de repente vem fácil dentro de você. Por isso que eu acho que a arte é uma forma de você vai se descobrindo, né? Dentro disso, né? E isso é magia pura, né? E se não era a ânsia era contar história crescendo, o que você queria fazer? Eu não sabia também. Eu acho que eu fiquei muito tempo assim, procurando, fiz administração, depois de administração voei, achava o máximo. Eu ficava no meio das nuvens, aquele final de tarde, jogava o avião para dentro das nuvens. Essas coisas assim me fascinavam, mas bom, eu tentei Varig e Transbrasil na época, ainda não tinha regulamentação de piloto, então eu lembro que tinham 1.000 candidatos para 10 vagas. E como eu tinha óculos, já fui eliminado ali, passei todos os exames. Quase saí de 2 acidentes de avião, então isso me afastou da aviação, né? E aí eu tinha que sobreviver. Foi aí que não veio essa coisa de encontrar a câmera Super 8, começar a filmar. Já dentro do avião, às vezes, eu já queria captar. E isso despertou mesmo para mim um sentimento novo. E essa construção desse documentário, como você não tinha esse contato com escrever, com gravar, ou a gravação que você fazia era tudo para você, né? Você não fazia para o outro. Como é que foi montar sem essa escola de edição, gravação, criação de história, roteiro? Então, naturalmente, assim, eu te digo assim que foi assim, eu pegava a imagem, depois filmava ela, filmava do filme, pegava pedacinhos do programa de televisão, filmava as fotos, aí eu consegui um tabletop na época que começou a fazer como eu trabalhava já próximo ao Ramalho, o Ramalho tinha uma produtora que era a Oca Cinematográfica, que era aqui na rua 13 de Maio. Então, já tinha um montador lá, que era o Máximo Bar, que era um montador da faculdade da FAP. Então, você vai ali, né, descobrindo aos pouquinhos, né? Você, como é que eu faço isso? Como é que faz aquilo? É aquela coisa, quem quer faz, né? Só que a gente precisa estudar um pouquinho, mínimo, para... Então foi nascendo sem querer o Super 8, não foi uma coisa também muito programada. Vou fazer um filme, não. Que legal, câmera Super 8, eu já sabia montar Super 8, que era muito chato montar Super 8, né? Bota, passa colinha, então você olha, para quem... Hoje você diria, é impossível o cara fazer isso, né? Mas antigamente pra gente bota o filminho, vai vendo. Então isso tudo vai te ensinando. Eu ia ver muito filme, né? E aí foi que eu tomei a decisão de ir para a Itália, estudar. Aí sim, eu eu era um cinéfilo, assim, passava 24 horas indo no cinema, em cineclubes em Roma. Morei lá um ano, mais ou menos, e você vai aprendendo na marra mesmo. Sim. Né? Nessa sua primeira criação, então, não foi uma coisa que você falou, vou escrever um roteiro, Não. Mas você foi fazendo ali... Foi absolutamente natural. Não teve... Legal. Que legal falar da minha mãe, que gostoso. E foi nascendo, eu não sei te explicar. E quando nasceu esse trabalho que você assistiu, você apresentou para a primeira pessoa? Eu mostrei, eu lembro que tinha... o Berman, que era um cineasta de Super 8, aí comecei a encontrar pessoas do cinema Super 8, tinha muito movimento Super 8, era um movimento já bem legal, assim, né? Você tinha um monte de gente curtindo, e eu lembro que eu fui mostrando, assim, falei, bota num festival, e foi para um festival de Penedo, no Rio de Janeiro. E aí ele ganhou o festival Super 8. Eu falei, nossa, que legal, gostei, né? E aí você vai conhecendo pessoas do meio, você vai conhecendo fotógrafos, por exemplo. Era uma coisa que eu não tinha noção. Eu fazia fotografia, mas eu não sabia nem o que era fazer uma fotografia, né? Então, você ia filmando pelo visual da coisa, né? Mas aí você vai vendo o quanto é legal, porque parece que o mundo vai te pegando, né? Não é que você vai.
o mundo vai te escolhendo. Não, vem para cá. Te colocando É nos uma coisa lugares. assim, né? Eu digo que todo projeto escolhe os seus integrantes, não tem como. Então, um grande projeto, uma história bonita, ela se encarrega de trazer as pessoas certas para o projeto, né? Eu acho que o cinema me abraçou naquela época, e o Super 8, do Super 8 fui fazer esses trabalhos para ganhar dinheiro, poder me bancar, daí nasceu um primeiro 35 e aí vai, né? Para quem é novinho, antigamente você gravava as coisas, não era num cartão de memória, tá? Era num filme. Que depois, para editar, você tinha que cortar um filme, juntar com outro filme, Passar e colinha. passar cola, juntar. Era uma Não é nem trabalheira. cola, durexzinho, Isso. que quando passava assim, dava aquele pulinho. Você sentia o frame indo Sentia pra o frame. cima, indo pra cima e pra baixo. E o Super 8 também não era infinito, igual se você pegar até o pessoal da fita, você já tinha bastante tempo de gravação, né? Quando você tinha as fitinhas nas câmeras mais tecnológicas da época. O Super 8 não, era bem pouquinho o tempo que dava para gravar nele. Na época você tinha, quer dizer, você começava no Super 8, aí o sonho de chegar no 16 milímetros, né? E o 35 era quase impossível, né? 35 milímetros, não. Esse 8, 16 e 35 basicamente é a resolução do filme, né? Para ser ele maior, né? Mas você conseguir chegar no 16, eu lembro que o festival perguntava assim, mas o filme é em Super 8, 16 ou 35? Então, essa era uma subida de escala, né? Que você ia lutando, né? Para você sair do Super 8 para o 16 milímetros, aí já tinha aquelas câmeras Bolex maravilhosas, né? Umas que giravam na mão, você dava a corda e vinha. Mas é uma magia, né? Quando começou a sair as câmeras já digitais e tudo, eu lembro até que ficou uma coisa assim, do pessoal de cinema, não, isso eu não vou usar. E aos pouquinhos foi acabando, né? O papel, o filme, e a gente foi se adaptando, e agora tem essa tecnologia fantástica que é incrível, né? Isso sempre acontece. No cinema aconteceu isso. Sai do preto e branco e vai pra cor. Não vai pegar a cor. Aí começa tudo a ser colorido. Eu tive a oportunidade de trabalhar com diretores assim que fizeram o seu primeiro filme em vídeo mesmo, né? Longa-metragem. O próprio Michelangelo Antonioni, que a gente teve a oportunidade de ficar lá praticamente 8 meses trabalhando com ele em Roma. Eu lembro que o primeiro filme que foi feito em vídeo foi Identificazione di una Donna, que era exatamente um filme em vídeo. Isso foi uma revolução na época já. Sim. Então é legal a gente ter essa oportunidade de acompanhar esses movimentos da tecnologia, né? E hoje nem se fala. Imagina o que vai ter daqui a 10 anos. Sim, né? com certeza. O meu sonho agora é uma câmera que você bota no bolso e capta em 8K. Porque você não precisa mais ter equipe, não precisa ter mais tripé, você faz tudo. Ela é totalmente estabilizada. Acredito que a gente deva chegar a alguma coisa parecida. Ou então você já vai gravar direto na mente, né? Olha... Um chip, porque já se fala em ter um chip, o homem ter um chip. Sim. Né? E imagina onde é que a gente vai chegar, né? Isso é verdade. Algumas coisas é mais próxima, como exposição, talvez. Algumas marcas, tanto de celulares quanto de câmeras, já estão testando focos diferentes. Então você consegue fazer o foco em um lugar e depois decidir onde você quer o foco. Que basicamente a tecnologia a câmera tira várias fotos numa foto só. Aí depois você escolhe se você quer o foco atrás ou o foco na frente. Isso eu não sabia. Essa você, tô fazendo o plano em você. E aí, não, mas eu queria o foco lá atrás. Eu consigo, depois que eu gravei, fazer o foco atrás. Então ela te dá uma profundidade de campo gigante. Isso, ela te dá uma profundidade de campo gigante. Mas nada mais é do que ela está gravando, ela está fazendo... Hoje, pelo que eu conheço, é sobre foto, né? Então, basicamente, ela faz várias fotos. Você clica uma vez, parece que ela clicou uma vez só, mas na verdade ela clicou foca aqui, foca lá atrás, foca lá. E aí depois, no software, você... Você já viu isso? Já. É bizarro. Só que está começando, então não é assim... A promessa é interessante, ainda não é a melhor coisa do mundo, mas assim, a própria Canon tem, se chama Dual Pixel
Não, é que assim, tem a tecnologia de foco do Dual Pixel e tem essa tecnologia de trocar o foco que tem no menu chamado Dual Pixel. Só que só funciona no software da Canon. Se você baixar o software da Canon, você consegue fazer. Só que ela não muda drasticamente, ela só faz microajuste. Então, se o foco era para ser no olho, ficou um pouquinho para trás, você consegue trazer para o olho de novo. Entendi. Entendeu? Mas aí o arquivo fica muito mais pesado, tem um monte de questões técnicas, né? E o que é interessante, que hoje em dia o cara que tira foto, nem sempre é ele que vai solucionar os problemas daquela foto. Hoje já tem os especialistas nisso, né? Porque eu, por exemplo, se eu sentar na frente de um computador e tentar mexer, eu não vou conseguir, né? Agora eu sei como fazer a foto. Agora, como você trabalhar aquilo tudo, você ter aquela paciência, não é para qualquer um, não, né? Não é mesmo? Sim. Tem uns editores que são designers completos que conseguem. Cada um tem que ficar no seu quadradinho ali, porque. Só a sua parte ali. O importante é você fazer a grande foto, a grande imagem, mas tem gente que sabe mexer com isso aí, que é incrível. Sim. Quando você chegou lá fazendo o curso, lá na Itália de cinema, né? Na verdade, eu não cheguei a fazer, eu fazia pequenos cursos, né? Não era universidade, nem faculdade, nada disso, mas era a experiência de trabalhar numa produtora, que era uma produtora local em Roma, de um grande produtor, e que aí surgiu essa oportunidade de ser 18º, 9º, 20º assistente do Antonioni. E aí eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, aí frequentar a casa e tal. E assim, na verdade, assim, você vive de cineclubes, né? Era muito comum, você tinha vários cineclubes e você fazia o roteiro de todos os filmes. E eram grandes filmes, né? Muita coisa em preto e branco, muita coisa... Os cores ainda não era essa avalanche de filmes, né? Eram filmes de arte mesmo, de grandes cineastas, né? E você vivia esse universo ali, porque é curioso que são pessoas, o mundo do cinema é muito específico. Você encontra pessoas, você sabe que é o bar, é o restaurantezinho, o canto, aí você encontra as mesmas pessoas sempre, discute, então muita troca de informação, né? E não era que nem hoje que você pega um celular, não, lá não tinha celular, telefone de orelhão, a comunicação complicada, você para conseguir saber de coisas, você tinha que correr atrás, né? Então é diferente de hoje, né? Hoje você entra no celular, 2 segundos, quero ir, né? Lá não, você tinha que procurar, se informar, tinha que ter dicas, né? Morar numa cidade que o transporte de ônibus, é tudo, você tem que descobrir a cidade, né? Como meio que tudo que está acontecendo. Tudo. Né? Então, era um processo muito legal, né? Você ir de um lugar para o outro na cidade é um mapinha, entendeu? Não tem o Waze. Né? Então, é uma coisa legal porque você aprende a se virar, né? Então, um estudante com 23, 24 anos que sai do país, vai para um outro país, começar uma vida e uma profissão, é mágico, né? Não é fácil. É um desafio, né? É um desafio, é comer pão, né? Ovinho. Hoje eu sou viciado em pão com ovo por causa de tanto pão com ovo que a gente comia na época, dinheirinho contado, né? Sim. E aí, nesse período também, foi interessante que eu fazia um trabalho na embaixada, no consulado brasileiro na Itália, que é lindo, e lá tinha um centro cultural. E na segunda fase de estudos, eu já levei meus curtas, então eu fazia palestras sobre os filmes que a gente tinha feito, e era muito assim, Tracunhaém, Panela de Formiga, tudo do Nordeste, né, de Caruaru, linda vila, linda cidade, então era... E aí um dia, isso é muito legal mesmo, um dia eu convidei o Antonioni para conhecer meu trabalho, né, e ele foi. Lá, imagina, Michelangelo Antonioni entrando no consulado brasileiro, sentou na poltrona, assistiu o filme. Eu passei acho que uns 3 curta-metragens. Quando acabou, ele olhou e disse assim, horroroso, muito ruim. Você tem que descobrir a sua personalidade, aqui não está vocês, aqui não tem você em nada. Ele me esculachou de tal maneira que eu fiquei com tanta vergonha, que, assim, isso me marcou, né? Que ele dizia, vai embora para o seu país descobrir o teu jeito de fazer.
E você ficar aqui querendo me imitar, querendo fazer... Que não, eu não quero imitar ninguém, não. Mas você tem que se descobrir. Eu levei naquele dia uma lição que foi assim, a gente tem que descobrir a nossa linguagem, né? Da mesma forma que ele tinha a linguagem dele, o Fellini, Rossellini, todos esses grandes diretores, né? Você tem que descobrir a forma que você se expressa dentro da arte. E aí foi uma lição para mim. E os filmes, realmente, olhando hoje, eram muito ruins mesmo, né? Eu tenho que assumir. Mas é a minha história que está ali, mas que é ruim é. E o pessoal também tem que... É que hoje em dia ficou um pouco mais distante, né? Mas o cinema, ainda mais quando ele nasceu em um bom tempo, ele tinha muito mais coisas experimentais de vamos gravar diferente, vamos fazer diferente, porque no final das contas era uma arte que tinha acabado de nascer, então eram umas possibilidades, vamos testar possibilidades e gastar possibilidades de como realizar, de como fazer, tem que ter som, não tem que ter som, vamos fazer só de dança, vamos fazer expressionismo alemão, vamos fazer não sei o quê. Então, era muito mais aberto a cabeça. Hoje, talvez, para quem está começando, veja talvez Hollywood, o mais popular, né, que é Hollywood, fala assim, não, o cinema precisa ser daquele jeito. E não é. Não. Existem várias formas de você fazer. Não, e os festivais têm, mesmo o Oscar também tem provado um pouco isso, né? Eu acho que o cinema, assim, agora tem o cinemação grandioso, etc e tal, que é o cinema de bilheteria, mas tem o cinema da emoção, dos grandes, né? Mas é que assim, agora o grande protagonista agora não são mais os diretores, né? São as histórias. E muita gente, né, principalmente quando você pensa no cinema americano, né, nos Estados Unidos, ali o showrunner é o cara que ele escolhe, né, ele escolhe o diretor. Então, assim, é esse cinema de personalidade, né, ele está um pouco, em alguns países meio, na Europa você ainda tem aquela coisa do cinema pessoal, né, de pessoas que têm a sua marca, né, mas hoje é muito difícil, porque no passado você pegava esses grandes diretores, Fellini, Pasolini, eles tinham pessoas que produziam eles, bancavam eles, mas essa turma ficava às vezes 3, 4, 5 anos sem filmar, né, então era assim, para fazer um filme, o próprio Fellini teve muita dificuldade, né, então assim, essa escola de imagem que você pode ter que descobrir, quer dizer, você tem que descobrir a tua relação com esse ato de contar história, com a forma de contar história, e lembrar sempre que você fazer o cinema autoral hoje não é fácil, é muito difícil, muito. Sim, mas é interessante porque como a gente tem agora acesso a câmeras, porque você que está vendo aí e acha que câmera é caro, e não é. Porque chegou um tempo, pelo menos quando eu comecei, para você ter uma câmera, era tipo, você tinha que ter muito dinheiro, ou você tinha que vender um carro para ter uma câmera. Era basicamente isso. Hoje, por mais caro que seja a câmera, você consegue comprá-la. Nem que seja mais básica. Ou usá-la até, inclusive. Isso, e usá-la. Então... Não, eu disse comprar uma usada. Comprar uma usada, porque a usada já era cara antigamente. Agora não. E até mesmo o celular. Se você grava no celular, você consegue contar uma história dentro de casa. Mas eu não tenho equipamentos, não sei o quê. Olha, dependendo do que você tem, é só você planejar o que dá para fazer com aquilo e você consegue contar suas histórias. Vou te dar um exemplo muito legal. Tem uma menina, que é uma menina judia, que fez um filme, eu acho até, eu não mostrei para você, é uma menina que fez o primeiro longa e ela inclusive ganhou todos os festivais e ela contou a história do Holocausto pelo celular. Ela foi filmando ela mesma como se ela estivesse em 1938. Então ela fez o figurino, fez as ruas, botou soldados, invadiu as casas, e ela tudo contando pelo ponto de vista dela.
É impressionante. Essa menina ganhou todos os festivais, conseguiu... Eu estou falando porque era só no celular, tá? Não tem equipamento, mais nada. E só no celular. E ela contou a história toda do Holocausto através do olhar dela, como se ela estivesse vivendo em 1938, na Alemanha, com um celular. Então, você vê a que ponto a criatividade, né? Então, assim, quem quer, quem deseja, quem sonha, quem vai conseguir, seja com celular, com uma câmera usada, com uma câmera moderna, com qualquer coisa ele vai e faz. Mas depende daqui, né? Da nossa vontade. Essa menina é um fenômeno hoje na internet, assim, em termos de diretora que conseguiu contar uma história por si, com um celular. Você criou um Instagram para mostrar a vida dele. Exatamente. Como se o Instagram fosse em 38, 39, e ela mostra como foi o processo todo. É impressionante. Para quem não ouviu, ela criou um Instagram como se fosse da época. Então, de 1938. Então, ela vai recriando várias cenas para que a pessoa veja o que aconteceu naquela época. É incrível, assim, o nível de criatividade, o que a pessoa criativa, quando tem nas mãos algo, né, que possa imprimir ou registrar, o que é capaz de fazer. E é interessante, você falou assim, o meu filme era horrível mesmo, mas é que tem que passar por essas coisas. A gente tem que fazer coisa ruim antes de fazer coisa boa. E às vezes as pessoas colocam na cabeça que aí eu só posso fazer quando eu tiver todos os recursos. Não, faça com que tem. Vai sair menos do que você queria, mas faz parte do processo. Você vai fazendo, até para você descobrir como fazer. Porque no audiovisual, ainda mais se você é um contador de história, é um diretor, no final das contas, não tem fórmula. Existem várias coisas na produção que é descobrir como fazer a cena. Então senta-se todo mundo, senta diretor, senta produtor, senta o pessoal do cenário, de todo mundo para ficar assim, a gente pensou, porque dentro da cabeça tudo é possível. Vamos fazer uma tomada que vem daqui de cima e desce, e aí pega, aí a pessoa sai do nada, e aí tipo, como vamos fazer isso? Vamos pensar o que a gente tem, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, que equipamento a gente tem, que lente a gente tem, se a gente tem uma grua, se não tem grua, vai com o quê, como é que a gente faz. Então tem várias coisas que é resolução de problemas. Você precisa descobrir soluções para fazer o que sua mente tem de criatividade. Então ter essa mente criativa e saber com o que eu tenho. Como é que eu consigo contar essa história? Eu consigo contar essa história de várias formas. Qual que é a forma que eu quero? Legal. Para eu contar essa história da forma que eu quero, quais são... O que eu preciso ter? Eu tenho isso. Legal. Agora vamos tentar aproveitar o máximo do que você tem para contar essa história que você está a fim de contar. Então, mesmo que fique abaixo, é interessante que você vá lá e faça, porque isso te ajuda em algum momento. É que nem um cozinheiro. Para ele cozinhar bem, ele teve que cozinhar mal em algum momento. Com certeza. Então, ele vai cozinhando mal, até ele aprender a cozinhar bem, né? Se você pega um exemplo de cozinha, minha avó cozinha tão bem, porque ela cozinha há muito tempo. Não é que ela é um dom, ela cozinha há muito tempo. Se sua avó for uma avó cozinheira, né, que faz comida, ela cozinhou muito tempo da vida para saber fazer o feijão perfeito que você adora, o arroz perfeito, o frango perfeito que você adora, porque é a prática que foi levando ela até chegar naquilo que ela consegue apresentar. O contador de história não é muito diferente disso. Eu vejo muita diferença entre 30 anos atrás, né, e hoje a facilidade que a gente tem, né, de dominar o set, é outro mundo, né? E as dificuldades, né? Porque eu acho que o mais difícil é você conseguir tirar do papel, né? Viabilizar aquilo. Eu sempre digo para todo mundo assim, dirigir, muita gente pode dirigir. Fotografar, muita gente pode fotografar. Mas conceituar não é para todos. Que o conceito que está por trás do que você está fazendo, que eu acho que é o que importa.
como que você vai vestir, cenário, realizar, quem vai fazer, quem você vai contratar, que música você vai colocar. Isso é um conceito, né? E lá, colocar a câmera, um monte de gente que dirige, vai lá, vai botar a câmera aqui, aqui e ali, um bom montador vai salvar teu material, né? Então, assim, eu sempre digo assim, acho que o tempo traz a experiência do conceito, de como você vai fazer esse trabalho. E até antes da Andressa fazer a pergunta dela, isso é interessante que você está falando pela questão de tem vários filmes que são bonitos, mas não emocionam. Porque tudo é lindo. A luz é linda, o enquadramento é lindo, o áudio tá perfeito, a cenografia tá perfeita, mas não tem um conceito. E aí você assiste e fica, tá, parece uma videopropaganda linda, foi feita esteticamente perfeita, mas... Tem uma coisa também, assim, que para mim é muito fácil as pessoas verem um filme. Agora, viverem o filme é diferente. Você pode contar uma história que ela fica meio assim, tá? Você não faz o cara entrar dentro da tela, né? Não importa se é uma telona pequena, cinema, TV, né? Uma coisa é você ver, outra coisa é você fazer a pessoa viver. Então isso é muito diferente. Eu assisti isso é bastante interessante porque você vive porque é um grande teatrão. É tudo de mentira, né? Se for uma obra de ficção mesmo, baseada em realidade, é aquilo que está acontecendo ali. Eu sempre brinco, falo, aquele cachorro não morreu de verdade, ele está vivo ali, mas o filme te convencer que aquele personagem é real e que você chora porque a filha morreu, o filho morreu, a mãe morreu, o pai morreu, o companheiro, a companheira morreu. É muito legal o que o filme consegue fazer com você. Você tá ali, você sabe que é uma ficção, você sabe que aqueles personagens não existem, às vezes é uma ficção fantasiosa, então tem elementos de fantasia ali, mas mesmo assim, você se emociona porque o filme consegue te convencer que tudo aquilo que está acontecendo parece que tá girando tão próximo de você que você fica, meu Deus, e aí você pega um carinho pelas pessoas. Essa é a magia, né? Essa é a magia. Quando acaba, você fica, e agora como eu vou viver sem essas pessoas? Essa sensação. Tinha uma série que eu assistia chamada A Sete Palmos, que é do Alan Baum. A minha série favorita. E aí tem 2 irmãos na série. E aí, em alguma parte da loucura dos 2 irmãos, que eles são todos os personagens são problemáticos, eles vão lá e se pegam. Eu lembro de eu assistir e ficar achando estranhíssimo. Porque não é no começo da série, isso já é no meio da série. E são 2 atores, eles não são irmãos de verdade. Mas aquela série, eu ficava tão dentro da série que os 2 irmãos ficando na alucinação deles, me incomodava. Mas é para mostrar o poder da história. Ela, dependendo da história, ou dependendo de como é contada a história, ela consegue te transportar para dentro e que você acha que aquele universo é verdadeiro. E são muitas fases, né? Porque para você chegar a isso, você pega hoje uma série como This Is Us, né? Que ela vai e vem no tempo, etc e tal, que é fantástica, né? Estou dando o exemplo de This Is Us por causa que tem por trás uma grande roteirista ou um grande roteirista. Aí por trás desse grande roteirista tem uma pesquisa. Depois da pesquisa, e aí vai. Quando tem o roteiro, aí você tem que ter o cara que vai contar aquela história, que vai dirigir aquela... Então, hoje é um processo bem complexo para te fazer entrar dentro. Primeiro, a história tem que ser maravilhosa, né? Segundo, muito bem contada. E aí onde entra o conceito, né? Que é exatamente a pessoa que vai pegar tudo isso, conceituar isso tudo e transformar isso realmente no filme pronto, ou na história pronta, ou na série pronta. E aí, só que é muita gente que tem que botar a mão. Não é só um cara. Eu sozinho, quero contar. Não, eu tô louco para fazer uma série sobre alguém. Tem que procurar a pesquisa, depois quem vai contar essa história, em termos de papel, quem vai escrever, né? Depois de escrita, quem vai pagar, onde que vai produzir. Olha quanta coisa tem por trás de uma coisa dessa, né? Por isso que eu digo, se você junta um time bacana, aí você começa a ter uma chance de fazer
o cara realmente viver aquela história, né? Sim. Legal. Voltando para a bronca que você levou, você aprendeu ali que você tinha que fazer alguma coisa para achar o seu, né, colocar a sua cara ali no seu trabalho. Como que você foi fazer isso? Como que você começou a pesquisar? O que você pensou em fazer? Então, ali me bateu primeiro que eu tinha que estudar. Estudar pessoas, estudar textos, estudar imagens, como eu consegui traduzir numa coisa muito pessoal, né? A minha forma de contar histórias, né? E isso isso é a experiência, o tempo que foi me ensinando, né? Porque depois eu ainda fiz mais, eu comecei tentando fazer um longa sobre a minha mãe, logo que eu voltei dessa viagem, né? Eu lembro que eu estava lá na casa de Maricá e eu conheci uma atriz muito legal, que era a Carmen Monegal, e a Carmen me ajudou a dar vida nessas, né? Como que eu ia contar a história da minha mãe? Aí eu comecei a bolar algumas coisas, comecei a descobrir realmente uma forma de enquadrar que eu gostava, a luz, os movimentos. Então, incrível que pareça, mais uma vez minha mãe aparece na minha história, né? Ao eu tentar fazer o primeiro longa-metragem, nem contratei porque ele foi de graça para mim, o Antônio Luiz Mendes, um grande fotógrafo de cinema, que começou também a me ajudar ali, e é incrível porque os fotógrafos de cinema, eles são muito parceiros dos diretores. Está aí eu acho que a grande revolução é esse encontro do fotógrafo de cinema com os diretores. Sempre foi um casamento muito bacana. Em toda a história do cinema brasileiro, você vê que os diretores de fotografia sempre estavam com os mesmos diretores, ou vice-versa, né? Porque ali é uma troca muito importante. E com o Antônio Luiz eu comecei a ver que eu podia contar de outras maneiras. Então, esse filme da minha mãe na época, eu não consegui dinheiro e, curiosamente, o Roberto Thalmann tinha saído da TV Globo e foi para Bandeirantes. E foi nesse período que o Thalmann me ligou e disse assim, Jaime, por que você não, já que você não conseguiu fazer o longa, vem fazer um documentário da sua mãe aqui. E daí nasceu meu primeiro programa de televisão. Você vê como é que são as coisas. Aí você me diz, ainda não tinha uma linguagem como eu queria. Ainda eu não sabia qual era. Então, dentro, eu acho que os grandes pintores, escultores, os grandes artistas, eu acho que o tempo vai ensinando a tua trajetória. Você não cria uma trajetória do nada, ela vai se construindo, né? Ela vai se desenhando. Então, eu acho que eu fui me desenhando aos poucos. De lá, eu já parti para fazer minha primeira novela, aí eu já fui convidada para ir para a Globo, aí eu já eu começava a ver os outros diretores trabalhando. Então, no momento que essa carga de experiência vai entrando, você vai moldando a tua forma de fazer. Não tem como. Não nasce com você. Sim. Eu acho que os grandes atores também vão descobrindo isso. Eles têm dentro de si aquele dom, né, de serem naturais. Né, de você fazer uma coisa natural, bonita, que você te convence, que te faz entrar dentro da tela, né? Mas isso, com o tempo, ele vai amadurecendo a manha de, em condições difíceis, fazer um bom trabalho. Porque a televisão é um pouco isso, é a arte de fazer o impossível dentro de um lugar que está assim, um barulhão, todo mundo reclamando, maquiagem, não sei o quê, blá, blá, blá. Imagina, você chegar lá, fechar os olhos por 3 segundos e dizer, bom, a partir desse momento eu tenho que fazer uma cena assim, assim, assado. E se entregar para aquela cena, putz, não é para qualquer um. Então isso é o tempo que vai te ensinar, entende? As grandes estrelas, né, Fernanda Montenegro, Tony Ramos, essas pessoas, elas têm essa coisa do tempo. O tempo é muito, só o tempo é capaz de nos ensinar mesmo, não tem jeito. Qual que foi essa primeira novela que você fez? Olha, a primeira novela chamava-se Voltei para Você. Era Benedito Rui Barbosa lá atrás. E você fez roteiro? Não, sempre direção. Sempre direção, né? A direção. Até então, você não tinha feito nada grande, porque a novela é um negócio que as pessoas não dão conta, é um projeto muito grande. Muito. Porque são vários capítulos, são vários núcleos,
É uma história viva. Talvez na pandemia e alguns outros casos você tinha um roteiro muito fechado que não se mudava, mas normalmente é feito. Ouve o público e se a pessoa está gostando de tal personagem, essa personagem ganha mais destaque ou perde destaque, ou o casal não deu certo, tem que trocar o casal. Até então você não tinha entrado num projeto tão grandioso. Não, eu comecei, na verdade, numa novela na Bandeirantes, logo em Bandeirantes. que chamava Braço de Ferro, que era uma novela de... Mas é assim, novela é uma obra aberta, né? Você faz os primeiros 24 capítulos, hoje 30, né? Na verdade, agora, na atual situação, você faz até 40 capítulos. Uhum. Só que por ser uma obra aberta, vamos dizer que a primeira semana vai tudo bem. Na segunda semana, alguns personagens, o público já identifica, o público já reclama e você automaticamente já faz algumas mudanças. Mesmo já tendo os 40 capítulos gravados, você regrava alguma coisa ou outra, ou já a partir do 40 aquele personagem já não dá tanto destaque, o galã não é tão galã, a galoa não gostamos da galoa, sei lá o quê. Então tem muito tem que ser uma obra aberta, é diferente de um filme, de uma série, né, que ela é fechada. E a novela nasceu assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos diretores e aí que vem essa coisa natural de você conhecendo as formas de gravar, como é que faz, como é que você... são muitos capítulos, não? São 180, 200 capítulos, né? Então é chão. Eu acho incrível novela. Eu não assisto novela, a Andressa é noveleira. Mas eu acho incrível por causa disso, porque é um negócio. Se lança e assim, cara, se não estiver dando certo, troca. Aquela mocinha, ninguém comprou aquela mocinha e tem que trocar. Não morre por telefone. É aquela típica cena alô, que morreu, acabou, não precisa nem vir mais gravar. Já vi muita gente sair de novela assim. Mas porque é um negócio, é muito... O público vai dizer para onde tá, e quem assiste novela, como a Andressa, é um público que já fala assim, não gostei dessa daí. Essa daí é insuportável. Fala, mas é o 3º capítulo. A gente já tá introduzido ali na história, entendeu? A gente já não vou com a Você já cara tá vivendo a história. Isso. Não vou com a cara dela. Aí você fica, gente... E o que eu acho engraçado é que, assim, é lógico que, dependendo da faixa horária, a novela tem temas mais pesados ou são mais lúdicos e tudo mais, mas normalmente sempre tem um núcleo de comédia. Sim. Aí tem um núcleo do drama, aí tem o núcleo do romance, e é muito bizarro, porque o diretor que tá fazendo um drama, ele tá fazendo só o drama. Se ele tá fazendo um drama comédia, ele tá fazendo um drama comédia, mas tá dentro do drama e da comédia. Se ele tá fazendo um filme de ação, uma ação comédia, terror, e por aí vai. Agora, na novela... É tudo. Tudo. O diretor, na hora que é do núcleo cômico, ele tem que trocar a chave dele e tem que fazer a cena ser engraçada. Ou dirigir para as coisas terem graça. Quando vai pro drama, ele tem que trocar a chave de novo e agora precisa ser dramática. Ou agora esse casal precisa funcionar. É uma cabeça... muito doida. Por isso que a gente fica assim, acabado. Mas não, eu acho que é tão mágico, porque você lida com... A novela, ela tem que ter um apelo popular, ela tem que ser uma novela que as pessoas gostem, né? Com personagens de todos os tipos. Mas eu vou só te corrigir, não é uma chavinha, não, é natural pra gente, é muito natural, porque você vive a novela também, então você está vivendo aquilo praticamente 8 meses antes, aí antes dos 8 meses que você está gravando, você está lendo, então é um casamento muito importante entre autor e diretor, né? Você, na verdade, quando começa a rodar uma novela, você já está tão vivendo ela, você está tão dentro dela,
que você vestiu cada personagem, você contratou os atores, você já vê música. Então, para a gente é natural. A gente não tem esse problema. Estou fazendo hoje cenas importantíssimas, são dramáticas, mas a comédia logo em seguida não tem. A gente não vive essa desligar ou ligar. É muito automático dentro da gente. É muito prazeroso. Né? Porque você vive o bonito da novela é porque ela faz com que você em casa viva o drama daquelas pessoas, né? E isso é muito legal. Sim. Fazer você viver aquilo lá, se sentir parte daquele personagem, né? Você se sentir, eu queria ser uma menina como essa, ou gostaria de ter um pai ou mãe ou uma família constituída assim. E é muito natural para a gente está acostumado, gosta, né? Não importa que tipo de cena. Lógico que a gente sempre fala assim, dentro de um capítulo, você tem que ter pelo menos 4, 5 grandes cenas. O resto são cenas de passagem, que está contando aquilo, preparando para aquela grande cena. Porque se você lembrar das novelas que você assistiu, em cada capítulo ficou uma imagem, putz, aquela cena hoje, maravilhosa, que lindo foi. Pronto, já conquistou o capítulo desse dia. Ela não precisa ser todas as cenas. A melhor cena é o último segundo ali que você fala, não acredito que eu vou ter que esperar para ver o que vai acontecer. Então, essa técnica de escrever novela e técnica de gravar a novela é uma coisa que vem muito com a gente. Tem que ter normalmente o pessoal que a gente brinca muito, o pessoal que só faz cinema nem quer ouvir falar de novela. Nem chega perto. O pessoal do cinema é fichinha, porque a história começa e termina ali, novela. E o preconceito, então. Eu, quando fiz meu primeiro longa, que foi Olga, foi assim impressionante. Esse pessoal da TV que quer se meter aqui para fazer cinema, bababá. Olha lá, o filme com linguagem de TV. Putz, o que é filme com linguagem? Não, estou contando uma história. Eu sofri muito com o meu primeiro longa, porque eu vinha de televisão, só televisão, novelas pra caramba. Então, quando você chega no cinema, tem um preconceito gigante. É muito doido isso. Né? Essa coisa das linguagens, né? Aí, quando eu fiz o segundo filme, já melhorou, assim, né? No terceiro, foi. Pronto, cara de cinema. Não é mais da TV. Não, eu continuo na TV, eu amo televisão. Né? Eu sou apaixonado pela televisão, porque é uma comunicação imediata. Sim. Um segundo depois, você já tem o resultado. Você já sabe, né? Você sabe como que tá, se o teu projeto é legal, se a tua novela... E outra, você também você muda o mundo através da novela, né? O cinema demora mais tempo, mas uma novela no ar, com mensagens sociais, sempre pensando em coisas legais, em exemplos e tudo, você muda um sistema. A novela é um poder violento. Sim, né? E eu acho que quanto mais popular assim a novela eu acho que mais ela fica mais gostosa porque parece que ela fica mais próxima, né? Então mais real. Então você consegue entrar ainda mais naquela, sabe? Parece que realmente você se vê ali, são pessoas que como se vivessem no mesmo mundo próximo. Sim. E é o que você falou, a novela ela é um ponto muito forte que dá para tratar de assuntos importantíssimos dela e é uma coisa que chega para todo mundo, sabe? É um acesso que provavelmente vai chegar para a maioria das pessoas. Então, eu acho que dá, assim, para mudar muita forma de pensar, de ver. Tanto que antes não tinha tanta diversidade, tanto nos atores, nos personagens, na história também. E hoje entra muito mais assuntos, assim, que são relevantes, importantes de ser falados. Eu acho que ele traz uma importância muito grande, apesar de muita gente falar, novela, não sei o quê, não gosta, é banal, mas... Fala tudo isso e assiste. E se você for realmente assistir e conseguir tirar ali da história, dá para aprender muita coisa, assim, abrir muita mente, sim. Sim. E um negócio interessante na novela é que, como ela tem vários núcleos, você às vezes assiste só por causa daquele núcleo. Né? Eu gosto do núcleo da comédia. Aí fica lá assistindo. Vou assistir só pra ver se aquele casal vai dar certo. E só aquele casal vai dar certo. Ou o que a vilã vai fazer para tirar esse casal. Mas assim, eu realmente, como eu falei, eu não assisto novela, mas eu acho incrível porque é um projeto muito diferenciado.
E como você falou, às vezes as pessoas têm preconceito de achar que não é fácil, é um negócio extremamente difícil. Você tem que escrever, aí você tem que mudar roteiro e você E adaptar, né? Faça sol, faça chuva, né? Isso. Cena de praia, tá lá, chegou, você tem que gravar. O capítulo vai pro ar. Você tem que fechar aquela cena, você vai pra praia com chuva, aí você tem que bolar alguma coisa na hora ali. Fingir parecer que tá sol. Vir respirar, né? A cena era, ela veio tomar um banho de mar, correr, não, de repente tá embaixo uma barraquinha pensando na vida. Então você tem que bolar alguma coisa, você tem que gravar. Tem que fazer funcionar. Não tem. Isso. Tem. Vamos deixar para depois. Você imagina o trabalho que dá, não é só de gravação. Imagina para editar isso. Né? Numa novela são quantas câmeras normalmente? Então, a gente usa, em média, no estúdio, 4 câmeras. Né, as 4 já na posição, como a gente está aqui agora, tem 3, mas teria uma outra flutuando, né? E agora na externa, normalmente a gente usa 2. Mas só para você, 4 câmeras para fazer corte. Para quem não sabe, a novela, muitas novelas, né, faz um esquema basicamente. O cenário, apesar de ser 3D, né, ter profundidade, mas ele é meio 2Dzinho, então você coloca várias câmeras assim posicionado, que aí você consegue, nenhuma entra no campo de visão da outra, então na edição você consegue cortar de uma câmera para outra e ter vários ângulos daquela cena que está acontecendo. Que é diferente do cinema. No cinema, o mais comum é uma câmera. Hoje até tem alguns filmes trabalhando com 2, mas o mais comum é uma câmera. Então, quando tem um diálogo, grava-se 2, 3, 4 vezes em ângulos diferentes aquele mesmo diálogo para depois o montador ir fazendo. Agora a televisão na área de novela já mudou um pouco. Agora as câmeras estão gravando independente. Já o corte já está sendo meio eliminado. Você não tem mais aquele diretor de TV que ficava cortando numa mesa, né? Cortar na mesa significa que o cara ficava na botoneira ali escolhendo a câmera que deveria fazer. Agora não, as câmeras já estão gravando independente. Por exemplo, as 3 câmeras que estão aqui estão gravando independente. Depois, isso. Então, assim, lá na edição agora, às vezes o próprio montador faz o cortezinho só para o diálogo, né? Mas a coisa evoluiu bastante já. E hoje também tem algumas novelas que a câmera já estão pegando a estética de cinema, né? Não fica mais o personagem. Não, já mudou completamente. Fica bem na frente mesmo. Não, o foco, as lentes fixas, a gente não trabalha mais com lente de TV, só lente fixa. Difícil você usar as lentes que não vem mais lente com o kit, né? Então você trabalha com lentes fixas e aí dá mais trabalho. Você tem que trocar a lente, tem que uma série de coisas, né? Sim. Mas as lentes fixas deram, porque o foco, você está em foco aqui no primeiro plano, desfoca o fundo. E isso tudo também ajudou um pouco no acabamento dos cenários. Porque você imagina um cenário montado da noite para o dia, né? Você tem um cenário de uma casa, de uma mansão. Quando termina às 9 da noite o estúdio, entra uma avalanche de gente, desmonta aquele cenário todo e durante a madrugada monta todo o cenário do outro dia. Imagina, e quando é 1 da tarde, entrega o cenário pronto, que é outra mansão. Então, você imagina o processo como é doido, né? Então, às vezes existem alguns acabamentos de cenário que não fica muito legal, descolou um pouco o aparelho. Então, as lentes fixas trouxeram um pouco uma tranquilidade um pouco para a gente. Não fica chapado tudo, né? Então, tudo isso a própria linha. Não é que a TV está fazendo cinema, ela descobriu uma maneira mais bonita até de contar. Legal. Eu ia falar, além da novela ser mágica, a história, para quem está assistindo, eu acho que uma das melhores partes que eu imagino que seja incrível é escrever o roteiro. Porque eu fico imaginando a novela, conforme eu vou assistindo, eu fico pensando, a pessoa que escreveu esse roteiro... Por isso tem que ser craque, porque, imagina, ele mesmo viajou, né? Tem tensão, de repente, e a pessoa equilibrar no texto, vou abrir o capítulo assim, logo em seguida vou fazer uma cena assim.
do Mas é cotidiano. impressionante. Eu admiro muitos autores de novela porque não é fácil. O Não é Roberto fácil também, que é uma escrever parte e não é fácil dirigir. Mas é mais fácil dirigir do que escrever. Por isso que tem poucos. Os grandes autores são poucos. Para pegar uma novela, escrever todo dia, um capítulo por dia, te prender, tem que Sim. ser muito bom. Exatamente, é um capítulo por dia e te prender assim todos os Tem capítulos. que ser muito bom. E você não ficar fazendo ceninha que não tem nada a ver. Lógico, tem as cenas de passagem, mas Sim. o capítulo tem que estar construído. Então, a pessoa desenha, né? Como vai ser o capítulo 1, 2, 3, ele vai desenhando, depois ele segue aquele desenho, né? Mas é muito difícil, é muito difícil. É difícil mesmo. Como a gente falou sobre... são vários estilos dentro de uma obra só. O cara primeiro precisa saber escrever várias coisas boas, tanto no drama, quanto na comédia, quanto no romance, quanto no que for, e depois ele precisa equilibrar isso num capítulo. Fazer tudo que faça sentido. É. E que o primeiro episódio faça sentido lá com o último, que vai ser meses depois. E tem autores que escrevem sozinhos, por exemplo, a Glória, o Benedito, autores que nunca tiveram muito assim com pessoas junto para escrever, né? E existem autores que criam equipes, né? Sim. Então o autor ele supervisiona, passa esse núcleo para fulano escrever, esse núcleo para outro fulano escrever, e aí divide um pouco. Mas as grandes novelas, desde Janete Claire, Dias Gomes e tudo, os caras escreviam sozinhos. Sim. Sozinho. Mas mesmo esse, o diretor e a diretora que faz uma equipe, é aquilo que você falou. O cara ter o olhar do conceito de saber que... Porque cada um está escrevendo o seu ali, né? Apesar de ter reuniões, todo mundo tá alinhado e tudo mais, assim, tem uma mente principal que consiga juntar todos esses textos e fazer a edição final desse texto, realmente precisa ser uma mente que sabe fazer uma construção de história, que consiga ter horas de tensão, de fôlego, de relaxamento e sabe fazer a maré funcionar, porque precisa ter um ritmo, né? Precisa ser musical, né? Cresce, diminui um pouco, deixa calmo, cresce de novo, porque senão, se for só tensão do começo ao fim, não vai funcionar. Se for só cena de passagem, bobeirinha, também não vai funcionar. Então tem que realmente ser alguém que sabe construir aquela massa que está acontecendo. São poucos. Quando você acha que dirigiu uma novela que você falou assim, é isso, aprendi, isso daqui é o meu orgulho? Eu acho que a gente aprende todo dia. Cada novela é um filho que nasce, que você vai dando vida a ele, você vai construindo, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo. É difícil, não tem... O que você sente é que você está mais maduro, né? Mas todo projeto acaba sendo um filho, porque demora muito, né? É 1 ano e meio uma novela. Você vive com aqueles personagens, com aqueles atores, com aquela produção. Todo dia você faz reunião, todo dia você monta capítulo, todo dia você... Então você vive com aquilo. Então acaba sendo um pedaço de você que está ali. É um pedaço de 1 ano e meio de vida. Então, assim, todas as novelas que eu participei, que eu tive chance de estar lá presente, eu fiquei praticamente 15, 16 horas por dia ali no trabalho da novela. Então, ele é muito gratificante. Depois você vê o resultado, né? Eu tive sorte de pegar grandes autores, de ter grandes novelas, né? Terra Nostra, O Clone, e a Maísa, e tantas coisas que passaram, que você fica muito realizado, assim. Então, é difícil, assim. Aqui eu acho que cada uma me ensinou alguma coisa, né? Mesmo as mais problemáticas te ensinam como você deve melhorar o teu procedimento com a gravação, né? Com os atores. Eu sou um cara muito calmo, tá assim, caindo assim, sei lá, a Casa das 7 Mulheres, tinha 1.500 cavaleiros, uma guerra, é tranquilo, você tem que estar calmo
para conseguir lidar com tudo aquilo. É bomba, é efeito, chuva, não sei o quê, os caras que caem, 18 veterinários ali cuidando, estou dando exemplo, né? Porque ninguém tem noção do que tem por trás de 1.500 cavalos correndo numa batalha. Então, se você não tiver a tranquilidade, né, e o tempo vai te ensinando a cada projeto que, né, uma coisa, por exemplo, na Casa das Sete Mulheres, eu aprendi que próxima batalha eu vou chamar um cara especialista em batalha, porque eu não tenho muita paciência. É melhor, né? Eu só fico ali, eu desenho a batalha que eu quero e o cara vai lá e tem aquela trabalheira toda lá, monta, bota a bomba aqui, você só pode vir por aqui. Porque é assim, na batalha você faz cruzamento de cavalos e aí você bota as bombas entre um e outro, o cavaleiro não pode vir para cá, ele tem que ficar aqui, correr aqui, o outro corre ali, né? E no meio tem a bomba. Então, você imagina explicar isso para todo mundo. Vai lá, explica. Estou aqui, prontinho para rodar. Então, a gente vai aprendendo que tem coisas que você tem que chamar um especialista. Sim. Todos os grandes diretores, não importa de onde, tem o cara que é especialista em batalha, o cara é especialista em luta. Né? Eu vou ensinar para o cara como ele tem que lutar. Eu não tenho a mínima ideia onde que ele finge aqui. Eu só sei que eu tenho que saber posicionar a câmera legal para pegar o soco e não precisar bater. Ou então, a coisa que eu mais aprendi chama o pessoal de luta livre, não perde seu tempo, eles vão se esmurrar lá à vontade. Vai sair uma cena real, linda. Não tem erro, vai ficar real. Eles estão acostumados não tem essa turma do CAT, do Telecat, sei lá o quê. Então, você chama WWE, né? Você chama eles, acabou o problema. Você quer um magrinho, eu quero um fortão, quero um... Pronto, elenco, aí sou eu, escolho e tal. Vamos lá, se acabem. Câmera ligada, vamos embora. Eu vou ficar eu ensinando o cara. Não. Então, eu acho que a gente aprende com o tempo você criar duas facilidades. Né? Tem coisas que tem gente especialista para fazer e não adianta você querer fazer. Agora, uma cena romântica, linda, emocionante, aí eu não deixo ninguém botar a mão. Mas cena de guerra, tiro, então foi a coisa mais chata do mundo. O cara dando uma metralhadora assim, tem que botar as bombas dentro, aí estoura uma sem querer, aí me avisa quando tá pronto. Eu sou assim, não tenho muita paciência para isso não. Porque é isso, tem que dar nas mãos de quem sabe fazer. Não adianta você querer se meter a fazer tudo que você não consegue. Mas é interessante, porque a gente volta a falar de qualquer forma, a gente saber orquestrar aquilo. É isso aí. Você é um grande maestro. Tem que ser. Você pega você pega assim, uma orquestra sinfônica. Se não tem o maestro, não adianta, cada um vai. O maestro está lá vendo a partitura, o que está escrito na partitura, se tem um errinho da flauta, se tem né? Aqui entra o tambor, tem que ser. Tá vendo se está tudo funcionando, né? E não adianta, tem que ter o maestro. Você pode ter os melhores músicos do mundo que ali vai dar uns encontros se não tiver o maestro. E isso é batata. Porque também, no final das contas, é assim, beleza, eu quero que o contrabaixo apareça nessa hora, eu quero que o violino apareça nessa hora, eu quero que o tambor apareça nessa hora. Cada um quer aparecer. E o maestro, ele serve para, nessa hora, quem tem que brilhar é isso daqui. Isso aí. Isso aqui tá para fazer a cama, é para deixar ali a base. Aí essa cresce, essa diminui. O diretor de audiovisual não é muito diferente, porque na hora que ele está fazendo ali a cenografia, essa cenografia, às vezes ela é perfeita porque ela ambienta, ela não chama atenção, mas a pessoa consegue comprar a ideia de que aquilo é uma casa, de que aquilo é um restaurante, que aquilo é um hotel, que aquilo, enfim. Então, o diretor do audiovisual não é muito diferente do maestro, porque ele tem que equilibrar várias coisas que estão acontecendo e colocar o que é principal, o que está ali para servir de apoio. Isso é bem, bem interessante e faz com que você tenha que olhar para muitas coisas. Por isso que grandes diretores na Europa são chamados de maestros. Não é de diretor, é de maestro mesmo. Os grandes diretores que fizeram a história do cinema e tudo, maestro Antonioni, Fellini, bababá, é por causa do maestro do condutor mesmo. É muito legal isso. É legal. E você prefere fazer o quê? Eu sei que é uma pergunta cruel, mas novela, filme, série, minissérie? Não, eu sou um contador de histórias, independente de cinema, televisão. Se você disser, eu amo novela.
Não tenha dúvida sobre isso, porque eu me sinto em casa, né? E cinema é a oportunidade de eu ir para o recreio. Né? Assim, a novela é o meu trabalho e vou me divertir um pouco. Agora eu vou fazer cinema, porque o cinema te dá essa coisa de você fazer uma obra autoral. Lógico que você está contando uma história, tem que ser bem contada, mas tem a tua coisa autoral. Você fazer uma novela autoral também é possível, mas é muita dedicação. Sabe, eu acho que todas as minhas novelas tiveram um pouco também o meu dedo ali, a minha forma de criar elas e de fazer. Eu aprendi muito com Talma, com Paulo Biratã, que foram os grandes mestres, Walter Avancini. O Avancini tinha um estilo de filmar que você dizia, isso é a obra do Avancini. Você atingir isso na televisão é uma coisa muito legal. Sim. Porque no cinema tudo bem, mas na TV que tem um monte de gente botando a mão no teu projeto até chegar no dia da exibição, então eu sou aquele cara que eu sou o primeiro a chegar no set e o último a entregar o capítulo pronto para exibição, já revisado, sabe? É muita dedicação por trás disso. Não tem como você não... Se você quiser uma obra um pouquinho autoral dentro da TV, você tem que se entregar. E qual história você tem vontade de contar aqui ainda? Nossa, tem muitas. Mas hoje eu estou muito focado em Romaria, né? Que é uma novela de Brasil, falando com o Brasil, né? É inspirado na letra do Renato Teixeira, Romaria. Então hoje esse é o projeto mais importante atualmente da minha vida. Para cinema surgiu umas coisas bem legais, que é o Guido, Santo Surfista, que é um projeto muito bonito de um padre que vai ser beatificado em breve, brasileiro, que era surfista. Tem uma história linda também, que me foi apresentada há pouco tempo. Maria Bonita, que eu estou há muito tempo para fazer, que eu sempre quis fazer Maria Bonita pelo olhar da Maria Bonita pelo seu Lampião, e não Lampião e Maria Bonita. Não, é Maria Bonita. Um filme profundamente feminino, com um olhar feminino. Então, assim, os projetos vão deixando a gente cada vez mais enlouquecidos, né? Mas é assim, a TV, o cinema, a nossa vida é projeto, né? Você está sempre correndo atrás de buscar coisas interessantes para contar e para poder fazer o público curtir com você isso, né? Legal. É isso. Pronto. Foi rápido. Foi rápido. Não doeu. Tá aqui 1h20 conversando. É bom? Passa Não rápido. sei. É ótimo. É bom. É Eu falo, ótimo. foi rápido, porque aparentemente passa tão rápido, parece, sei lá, faz 30 minutos. Muito obrigado. Imagina, eu estou Obrigada. feliz aqui, ainda mais Prazer. com vocês aqui. O convite foi muito bacana e estou louco para fazer exposição, que a gente comeu. Vamos fazer uma Sim. exposição. Então aqui estou a 1000 por hora aqui com vocês. Foi um prazer. Então, antes de terminar, você fotografou o que para essa exposição? Então, é que assim, todo o trabalho que eu faço, todo filme, ou toda série, ou toda novela, eu sou o próprio estilo, eu faço tudo. Então, eu venho com todo esse material de todos os meus trabalhos. Então, o Clone inteiro filmado no Marrocos, Terra Nostra na Inglaterra. Então, eu tenho tudo isso registrado. Era Canon, não é que não era, era Canon. E isso me acompanha. Então, eu tenho, por exemplo, minha casa hoje é um estúdio com milhares de fotos. Então, a fotografia sempre fez parte da minha vida como digamos, o meu lado emocional, assim. Registro ali Que dos eu seus tinha uma trabalhos. vantagem muito legal, que ninguém tem. Antes de eu dar ação, eu já entro com a minha câmera, faço Os tudo. privilégios. Luz pronta, né? Nem o estilo tem coragem de entrar. Eu, antes de dar ação, peraí, gente, 1 minuto para mim aqui, já faço. Então eu ganho as fotos privilegiadas, entendeu? Ninguém me bate. No final das contas, só começa quando ele dá ação. Então... Só que eu entro antes, faço o clique, registro, e aí é bom porque assim, praticamente todos os meus trabalhos eu tenho um livro, ou tenho alguma publicação junta com fotos e tudo. Então, na verdade, eu sempre aproveitei esse barato de ninguém entrar na minha frente, porque já parou tudo. Aí vamos, luz pronta, já medida, tudo certo. Aí, já mim, na exposição, olha, ótimo. eu nem boto a câmera no manual, já boto no automático, porque está tudo pronto ali. Com certeza, né? Não vai dar errado. Então tem aí muita coisa que a gente combinou de fazer uma exposição em breve. Que legal. Então, com certeza você já viu o trabalho dele
Com certeza. Você tem redes sociais? Tem. Qual Tem é? Instagram, que é Jaime Monjardim, né? @Jaime Monjardim. E tem o site, que é www.jaimemonjardim.com.br. Igualzinho o nome que tá aqui embaixo, não Não tem tem erro para achar. Se você jogar no Google também não vai ser meio difícil de achar quem é o Jaime. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E, gente, curta, compartilhe e comente esse vídeo. Siga a gente na Canon BR para você ver os conteúdos que a Canon BR faz. O Canon College também faz conteúdo para a Canon BR. Então, se você quiser saber mais sobre fotografia e vídeo, siga a gente lá. Tem os nossos cursos de fotografia e vídeo também, na loja.canon.com.br. São todos de baixo custo, então só entrar lá, fica entre R$80 e R$120 cada curso. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Imagina. E até a próxima. Tchau. Tchau.